Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e claro, segue também o Pulso nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. E se você está pelo Spotify ouvindo a gente aí ou assistindo, aproveita, clica aí na estrelinha, avalia o nosso podcast. Se você acha que o conteúdo é legal, é relevante, quer que cheguem mais empreendedores, em mais pessoas aí, então ajuda a gente aí que com certeza vai ser bem importante a tua participação, a tua estrelinha aí. Eu sou o Malik Doubles. Eu sou o Vini Chaves e quando você avaliar, pode ser honesto. Se não gostou, coloca menos estrelinhas lá. Não, coloca mais. Não, tem que ser honesto. Ou se você não gostou, nem coloca estrelinha então. Mas vamos lá, né, pessoal? A gente tem aí mais um pulso, aí mais uma semana com conteúdo, com entrevista também. A gente vai falar sobre startups, comunidades, sobre negócios, novos modelos de negócios. É o nome da disciplina que o Malik Não, tô professor agora na universidade, eu tô aprendendo. Né? É isso aí. Mas antes a gente vai falar sobre as empresas que trazem o pulso aqui para você, e a BeMind já está com a gente desde lá do comecinho do pulso. Verdade. Com a gente, mas com vários outros negócios aí, né? Porque a BeMind, ela evolui negócios através da terceirização de processos administrativos, ou seja, a BeMind vai executar. Você está começando um negócio, está sozinho e quer começar uma empresa já do jeito certo, vai terceirizar. A gente fez um programa com a Emily Souza e ela falou sobre como os americanos lá nos Estados Unidos, né, os norte-americanos, tocam os negócios. Lá não tem essa de o cara ficar fazendo tudo sozinho. Então, acho que você pode se espelhar nisso, chamar a BeMind aí e terceirizar todo o seu processo administrativo, pagamento de boletos, gestão, a parte de folha de pagamento, essa parte burocrática mesmo, para focar nas pessoas, focar no seu produto, na sua solução e crescer o seu negócio. Além disso, a BeMind também faz a contabilidade da sua empresa e integra tudo isso aí até com um software ERP. Então, entra em contato com a BeMind no WhatsApp 49999370001, lá no Instagram também, @BeMind Soluções, ou também escaneia o QR Code para conversar com o pessoal da BeMind. Temos também a dica de investimento da Nipur Finance, mas eu queria começar com uma pergunta aqui, Vini. Você já teve também aquele momento da vida que você estava mais preocupado em ganhar dinheiro do que necessariamente como fazer o dinheiro escalar? Cara, assim? é uma boa pergunta. Vale até um programa sobre isso, né? Malik? Porque às vezes a gente está aqui falando de investimentos e tem galera, pô, mas eu nem tenho, né? E eu já tive uma preocupação maior com isso. Hoje eu já preocupo um pouquinho, né, com as reservas, com aquilo que a gente vai acumulando ali para como administrar. Mas eu já tive sim esse momento de preocupar mais em ganhar o dinheiro, em pagar as contas ali do que propriamente em investir. Eu já tive um bom tempo da vida também que eu pensava assim, não, eu preciso ganhar dinheiro, né? Preciso ganhar dinheiro. E aí, às vezes, não estava com a mentalidade ainda, né, de como fazer uma reserva de capital, como fazer as coisas crescerem, né? E entrar realmente nesse mundo. E às vezes é uma barreira, né? Parece uma coisa difícil e quando você começa a fazer, você percebe que é extremamente simples. E por outro lado, eu vejo muita gente ganhando, de repente, até um bom dinheiro, mas perdendo esse dinheiro para a própria inflação, porque deixa o dinheiro parado, deixa em conta corrente ou debaixo do colchão, não sabe o que fazer com o dinheiro, né? Eu acho que é importante quando a gente pensa assim que o esforço que a gente está fazendo daqui a pouco pode estar empurrá-lo. Você está perdendo pelo simples fato de não fazer nada. A economia, ela exige isso, né? O dinheiro tem que estar movimentando, né? Ele tem que estar relacionado com alguma coisa. Não dá para deixar lá parado e a Nipur Finance vai te ajudar justamente a direcionar isso conforme o teu objetivo, o teu perfil. Então isso é investir, né? Você, de fato, lançar uma estratégia, bolar um plano para fazer com que, independente de quanto você ganha, você comece a investir, comece a ter o teu futuro planejado ali. A Nipur te ajuda com isso, pessoal, muito bacana. Liga lá no WhatsApp 49. Peraí. 499-9956-8641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Você escaneia o QR Code aí, que tem mais informações sobre eles. Um abraço pro Júlio lá, pro Augusto, pro Arim. Galera, gente finíssima. É isso aí, especialistas realmente. Acho que investimentos é uma coisa que até, assim como inglês, tem alguns fundamentos que a gente precisa aprender, né? E eu acho que investimentos, finanças de forma geral, é algo que as pessoas estão começando a olhar com mais carinho. Devia ser aprendido na escola isso, né? Item básico. Cara, né? tinha que ter uma disciplina chamada finanças lá, desde o prézinho as crianças já começarem a aprender a cuidar do dinheirinho delas lá. E
Para fechar aqui o nosso hall de patrocinadores, a gente tem a AT Plus também, que tem aí internet, tecnologia de ponta para sua casa, para sua empresa, para você também levar no bolso, né? Porque a AT Plus também tem uma... Você conhece o ATP Móvel, Malik? Já ouviu falar no ATP Móvel? É do chipzinho lá? Exatamente, cara. A AT Plus tem um chip, então você consegue, com planos corporativos e planos de pessoa física, que é um chip aí totalmente local. Então você que é de Lages aqui e quer ter um atendimento, até poder conversar lá com as pessoas que estão te atendendo, sem aquele monte de enrolação, 0800 e coisa arada, a AT Plus pode te atender então com o ATP Móvel. Vai lá, procura a AT Plus no WhatsApp 49-3240-0800 ou também escaneia o QR Code aí para conversar com a AT Plus. Esses planos são tanto para pessoa física quanto também planos corporativos, aí tem cobertura até mesmo fora do Brasil. Então é um chip com cobertura nacional, mas é uma operadora local. Muito legal. E a gente tem o nosso convidado que está aqui conosco hoje, já esteve no Pulso em outros momentos, acho que falou de Startup Weekend, né? Foi isso, né? Já teve lá no comecinho, faz um tempo, eu tava com saudade dele até. É verdade. Conosco hoje aqui o Vitor Bona. Ele tem formação em sistemas de informação, é empreendedor e fundador de uma startup chamada Ailerge, que já tem aí uma jornada muito bacana com as comunidades de empreendedorismo, de startups. E a gente vai falar um pouco justamente sobre esse assunto, sobre comunidades, sobre startups e, claro, vamos falar também sobre negócios. Bem-vindo ao Pulso novamente, Vitor. Tudo bem? Tudo bem, Malik. Obrigado pelo convite. Primeiro, agradecer o convite por estar aqui novamente no Pulso. Muito bom estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui novamente e trocar uma ideia com vocês sobre comunidade. E já que vamos falar de comunidade, vamos aumentar essa comunidade aí. Se já gosta do Pulso, vai gostar desse episódio, eu tenho certeza. Compartilha aí. Bacana, dá aquela forcinha. Vamos criando essa comunidade, vamos crescendo essa turma aí de pessoas que gostam de falar de empreendedorismo, que querem se desenvolver, porque a gente está aqui como vocês aprendendo também, né? Então é isso aí, é uma comunidade, um grupo que quer avançar junto. Exato. Né? Cara, quando fala em comunidade, eu lembro de duas coisas. A primeira delas é, a gente remete, porque a gente assiste noticiários e fala, comunidade lá, que são aquelas periferias e tudo mais. E vem outra coisa que são as comunidades do Orkut que tinha também, né? Tinha as comunidades lá. Eu conhecia mais a do Orkut, sabe? Mas, cara... Eu acho que é importante a gente só conceituar, né? O que é uma comunidade, Vitor? Até para quem... quando a gente fala de mundo dos negócios, mas também de sociedade de forma geral, o que se caracteriza uma... Como você conceitua uma comunidade? Comunidade eu conceituo como um grupo de pessoas que estão atuando em busca de um objetivo comum. Só que é com algumas características específicas, como, por exemplo, trocas. Então, elas trocam informações, produtos, serviços entre si. E isso é um grande exemplo do Orkut, por exemplo. Se você é muito novo aí e não sabe o que é o Orkut, pesquisa, porque é uma rede social já meio antiguinha. Assim. Lá existiam comunidades, e lá dava de ver bastante o que era uma comunidade que funcionava e não funcionava. Então, você criava uma comunidade... Mas ela só era ativa quando tinha lá os tópicos e as pessoas começavam a trocar informação sobre um determinado tópico como um fórum e tinha movimento. E tinha comunidades que não tinham tanto engajamento. E todas elas eram sobre assunto específico. Então ali dá de ver bem o desenho certinho de uma comunidade. É um assunto específico, um objetivo em comum muito específico e pessoas trocando e convivendo e atuando em cima daquele tópico. Existem comunidades que elas se... tocam, elas se interseccionam, o que uma consegue se envolver com a outra, mas cada uma ainda dentro do seu objetivo. Nessa visão da comunidade de periferia que o Vini falou, né? Eu nunca tive contato com nenhuma comunidade assim, porque fico pensando justamente como a gente vê mais em reportagens na televisão, né? As comunidades realmente organizadas nesse sentido que o Vitor está falando, porque às vezes era um jargão, né? Falar comunidade lá, mas não existia de fato uma organização. E a gente vê, por outro lado, que mesmo em bairros, em regiões, territórios, existe de fato isso que o Vitor falou, né? Um propósito, né? Eles estão trocando informação e eles estão buscando uma forma de desenvolver aquela comunidade de fato, em termos de educação, do debate de tópicos que são importantes, né, para aquele território, para aquela região, né? Então acho que fica legal essa tua visão, assim, Vitor. Mas a gente também vai falar hoje sobre startup, né? Vamos falar de comunidade, vamos falar de startup. Já que a gente está conceituando, vamos começar conceituando um pouco as coisas. Você fundou uma startup. O que é uma startup, afinal? Porque muita gente está ouvindo e ainda não sabe o que é. Uma startup é uma empresa em fase inicial, em busca de um modelo de negócio repetível, escalável, e geralmente usa base tecnológica para isso. Daí agora eu tenho que dividir isso indo por partes, né? Indo por partes. Tá, uma empresa é um negócio. Então eu estou criando um negócio, eu quero ter lucro, eu quero vender, quero dinheiro. Ponto. Em busca de um modelo repetível e escalável. E por que base tecnológica?
O exemplo que mais fácil de entender e que melhor desenha e exemplifica isso é a própria Netflix. Netflix antigamente era uma locadora de vídeos. Então tinha CD, DVD, para alocar você tinha que ir lá e locar, que nem uma locadora antiga normal. Se ela quisesse aumentar o negócio dela, expandir, ela teria que ter um espaço físico, comprar CDs e DVDs, contratar gente. Então a expansão do tamanho do negócio, quanto mais lojas ela quisesse ter, ia ser proporcional ao custo. Então ela ia ter que contratar mais pessoas, comprar mais CDs, DVDs para poder expandir. Com a vinda da tecnologia, com servidores, computação em nuvem, quem não sabe o que é computação em nuvem, por favor, converse com o fornecedor AT Plus ali. AT Plus sabe bem. Patrocinador. Eu tenho serviços de nuvem lá com a AT Plus que na verdade, tá todo mundo na nuvem já de alguma forma, né? Exatamente. Possibilitou que com um único serviço online, eles conseguissem disponibilizar séries e filmes para o mundo inteiro. Então eles têm uma mesma infraestrutura, conseguindo abranger muito mais mercado. Então isso tornou o negócio deles repetível e escalável, porque eles conseguem repetir, ou seja, fornecer o mesmo serviço várias vezes, de uma forma escalável. Então quanto mais aumentou o lucro e as vendas, não necessariamente aumentou o custo. Tem que imaginar, talvez, né, dá pra audiência desenhar na cabeça aqueles dois gráficos, que é a despesa e a receita, né? Isso. E aí você tem essas duas linhas, e aí na startup você começa a ter a despesa crescendo um pouquinho devagar e a receita crescendo bastante. Ele descola, né? Ele fica distante essas duas linhas. Você tem o break-even ali em algum momento, né? O ponto que as duas linhas se encontram ali, que seria o ponto de equilíbrio, só que depois essa curva fica muito acentuada, né? Eu acho que esse que é o princípio. O que eu acho legal dessa parte das startups é que é essa visão, né? O caso da Netflix, se a gente pensar, ela era uma startup antes, Vitor? Acho que não era um negócio normal, né? Ela não era uma startup, mas era inovadora. Ela era uma empresa inovadora. Inovadora, porque o modelo tradicional de locação é o cliente quer assistir um filme, quer jogar um jogo, ele vai até a locadora e escolhe o que quer, paga, ou paga na devolução e consome aquele produto ali. E a Netflix já era inovadora porque você podia alocar por telefone. E era a primeira locadora que tinha feito um serviço remoto de locação. Certo, com a tecnologia disponível na época. Com a tecnologia disponível na época. Então ela já tinha uma base de inovação ali entre os empreendedores, entre o fornecimento do serviço deles. O que eu acho legal é isso também, porque eu acho que esse caso da Netflix acaba sendo importante para quem está acompanhando, daqui a pouco pensar assim, você já se considera um cara inovador, né, uma mulher empreendedora, inovadora, você daqui a pouco pode fazer, né, algum progresso no sentido da mentalidade da startup para fazer o teu negócio crescer. Eu tenho estudado um pouco, até porque o Vini comentou, né, que eu estou dando aula lá na Uniplac no curso de administração sobre novos modelos de negócio. E aí a gente acaba falando um pouco sobre isso, e como a minha empresa ela é muito tradicional, construção civil, a área que eu acabo atuando, hoje eu tenho pensado em como utilizar, né, nesses estudos que eu faço, eu acabo levando para a minha realidade. Como utilizar essa mentalidade, né, de escala, né, de repetição, de uso de tecnologia, às vezes para modificar alguma coisa no negócio. Então acho que, mas a pessoa está olhando, está ouvindo o programa ou está assistindo e diz assim, mas eu não quero montar startup. Tudo bem, mas é importante que você olhe para isso de alguma forma, porque é esse pensamento que de repente vai te ajudar. E como eu sinto, eu não sei, Vitor, você, mas eu sinto como os negócios hoje estão competitivos e como as margens diminuíram muito. Sim. Todo mundo tá trabalhando mais justo, né? Cliente, negociação, né? Competição. Então a gente tem um cenário também que parece que se você não romper com um modelo de negócio, né, tentar um modelo novo, você também vai ficar muito apertado ali. Alguns segmentos vão sofrer muito também com possíveis recessões futuras aí, né? Não sei como é que vocês veem isso aí. Cara, acho que é isso aí, né? É por aí, né? Tu concorda com isso, Vitor? Eu concordo. Agora veio o boom de inteligência artificial, né? Nossa. E cada boom ou hype de tecnologia ou inovação está afastando mais os negócios. Então, quem já tinha dificuldade, por exemplo, de fazer uma transformação digital no negócio, ou seja, se atualizar digitalmente, entrar no mercado digital, usar alguma ferramenta, seja um CRM para acompanhamento de clientes ou vendas, um ERP para fazer alguma gestão básica, quanto mais atrasado esses negócios, esses empreendedores estão ficando, mais difícil vai ser acompanhar. Porque mais coisas estão surgindo, e isso está tornando o mercado mais competitivo. Não precisa ter necessariamente uma startup, mas as startups, como vem com um negócio inovador, é sempre importante você estar olhando as startups do teu nicho de mercado para entender o que está acontecendo, entender quais são os sinais do futuro daquele mercado. Então, é sempre importante estar atento à inovação e tecnologia,
Porque de uma hora para outra pode vir um boom aí e transformar totalmente um nicho de mercado ou uma área de empreendedorismo, né? E como que... Aí a gente volta agora para a questão de comunidades, acho que a gente consegue fazer um gancho interessante. Como que as comunidades auxiliam as empresas a conseguirem... A talvez romper um pouco essa barreira, digamos assim, cara, eu não quero ter uma startup, mas aí eu faço parte de uma comunidade e eu começo a ter contato com isso. Como que são os trabalhos, né, as frentes para auxiliar nesse empoderamento das empresas em relação à inovação, à tecnologia e às novidades do mundo dos negócios? As comunidades existem diversas e elas tocam. Assim, eu vou citar... conectar todos os pontos que nós já conversamos. Você comentou primeiro do ponto de vista comunidade social, né? Então, tipo... Junção de pessoas. Né? Junção de pessoas. Então, de um ponto de vista histórico, social, antropológico, etc., a comunidade fortalece e é basicamente um pré-requisito de evolução e sobrevivência da espécie humana. Perfeito. Então, o ser humano se junta tanto para sobreviver quanto para evoluir. Beleza, esse é o primeiro ponto. O que aconteceu? Os negócios começaram a enxergar, negócios, business, empresas, comunidade como uma fonte de receita, como um modelo de negócio que vai agregar no valuation. E valuation é o quanto que uma empresa vale no mercado. Tanto no valuation quanto em vendas mesmo, em retenção de clientes. Aí a gente conecta com o Netflix. Cara, a Netflix pega toda a comunidade de pessoas que gostam de filmes e séries. E mais as comunidades específicas de quem gosta de tal coisa. Então, um golaço que a Netflix fez agora foi a série do One Piece, que pegou a comunidade de quem gosta de anime, a comunidade de quem gosta de série, porque a série ficou bem feita, e só nisso as pessoas vão continuar pagando o Netflix sem reclamar, porque querem ver continuação do negócio, e simplesmente porque são fãs. E agora, a nível de empreendedorismo, existem comunidades de startups, comunidades de empreendedores, ou seja, comunidade só para quem é founder, quem fundou uma empresa. Por quê? Porque é muito difícil. Não vou dizer que é muito difícil para não desencorajar, mas é que são muitos detalhes criar uma empresa. Como o Vinícius e o Malek comentaram sobre ter finanças na escola, seria importante ter finanças, contabilidade, um básico de jurídico, um básico de gestão de pessoas, de gestão de projetos, porque tudo isso você precisa em um negócio. Sim. E essas comunidades de empreendedores vêm para dar essa base e esse suporte, porque eu comecei a montar meu time de vendas. Aí, fazendo parte de uma comunidade de empreendedores, você vai trocar ideia com o cara. Como que tu montou teu time? Como que tu tá gerenciando eles? Como que tu tá gerenciando teus projetos? Isso torna a jornada um pouco mais fácil. E as pessoas começam a se juntar nessas comunidades para fazer as trocas em um objetivo comum. Então, é uma ideia de ganha-ganha. O objetivo comum é, vamos melhorar nossas empresas. E o ganha-ganha eu preciso de ajuda, alguém vai me ensinar, a pessoa que está me ensinando vai estar tendo um embasamento e dando mais base para aquele conhecimento e experiência dela, tornando mais firme. Quando você ensina, você aprende também, né? Exatamente. E eu também vou ensinar o meu processo. Na minha dúvida, aquela pessoa também vai aprender, e assim todo mundo vai ganhando nesse processo todo de comunidade, né? Sabe que nessa visão, eu fico olhando, por exemplo, a própria Associação Empresarial de Lages aqui. A Associação Empresarial da sua cidade, de alguma forma, ela pode funcionar como um guarda-chuva para algumas comunidades. E tem uma que eu tenho grande apreço aqui na nossa cidade e região, que é a Sil Jovem, que é um núcleo de jovens empreendedores, né? E aí eu acho que esses núcleos acabam tendo isso, né? Quando a gente tem lá, por exemplo, núcleo de gestão de negócios, que tem na Sil, acaba tratando justamente disso que o Vitor falou, né? Esse ganha-ganha, esse aprendizado, né? Essa troca. Núcleo de engenharia e arquitetura lá, mesma coisa, os problemas, as soluções são comuns, né? E daí a gente percebe que quem participa cresce, né? A gente percebe o desenvolvimento. E agora, recentemente, teve o Seminário do Empreendedor, em parceria lá da Sil Jovem com a universidade, né? Então é legal que tem esse movimento de jovens empreendedores conectando com a comunidade acadêmica, né? E a gente começa a ter essa troca também, que é muito importante. Mas claro que a universidade está muito aberta também, está num momento muito de focar em empreendedorismo, então isso é muito legal. E aí a gente percebe algumas pessoas que eu acompanhei, Vitor, algum tempo atrás, talvez
talvez você conheça alguns deles, mas que a gente nota lá agora falando lá em público, né? Se destacando, né? Não só liderando, né? Mas também a gente nota como o conteúdo, como o bate-papo também começa a se enriquecer e a gente obtém de alguma forma um nivelamento para cima, né? Porque todo mundo vai subindo a régua e o grupo vai crescendo. Então eu acho que faz muito sentido, assim, Toca na evolução que o Vitor comentou, né? Toca na evolução. A comunidade vai evoluindo junto também, né? E aí eu acho que isso, como você falou, né? Serve para qualquer coisa, né? Uma questão de sobrevivência para o mercado, para algum aspecto, né? Mas a gente tem algumas comunidades bem interessantes aqui na região. Eu acho que você participa de uma delas. A gente poderia falar um pouquinho sobre isso no segundo bloco do Pulso Empreendedor, né, Vini? Até pra gente entender como é que funciona, como é que é organizado isso também, né? Porque comunidade ela pode ser algo que tem uma bandeira, tem um nome lá, um logo até, mas pode ser alguma coisa também que não tá tão declarada assim, né? Queria entender um pouquinho sobre essas estruturas, mas vamos falar sobre isso no próximo bloco, então a gente já volta com o Pulso. Perfeito. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, conversando hoje com o Vitor Bona. Ele tem formação em sistemas de informação, é empreendedor e fundador também da startup Ailerge, que a gente está falando sobre startup, tecnologia, negócios e, claro, comunidades aí também, né, que juntam aí empreendedores, pessoas de vários segmentos. E a gente deixou para o segundo bloco, né, Vini, para perguntar um pouquinho sobre a comunidade que o Vitor participa, tem um envolvimento aí também. Exatamente, né? Que é a Pchurum, né, Vitor? E aí eu queria entender um pouquinho duas coisas. Vamos lá, é uma pergunta 2 em 1, né? Primeira coisa é que se para uma comunidade, a Pchurum está organizada, tem marca, tem até Instagram e tudo mais. Existe uma hierarquia dentro dessa comunidade? E a outra pergunta é, precisa ter essa organização? Como que se declara uma comunidade? Então, primeiro eu vou falar o que é a Pchurum. O legal de falar da Pchurum é que qual a definição de comunidade? É um conjunto de pessoas que estão fazendo trocas e convivendo em troca de objetivo comum. Uhum. E Pchurum significa exatamente isso. Pchurum é mutirão, então são várias pessoas trabalhando para um objetivo comum. Uhum. Na Pchurum especificamente, o que é esse objetivo comum? É startup. É uma comunidade de startups que tem como único objetivo fazer com que as startups de Lages tenham sucesso. Uhum. Por que de Lages? Porque cada município, cada comunidade tem suas próprias características. Então, os desafios das startups que estão em Lages é diferente das startups que estão em Florianópolis, que estão em São Paulo, que estão no Vale do Silício, que estão nos Estados Unidos, China e por aí vai. Uhum. Então, essa é a Pchurum. E agora, respondendo às outras perguntas, hoje tem não é tão hoje assim, não é um termo tão recente, já tem um tempinho, que se chama comunidades intencionais. Uhum. Que realmente comunidades que são criadas por alguém que tem a intenção de desenvolver aquela comunidade. Ou seja, quando se tem um negócio, um business, e eu quero criar uma comunidade ao redor daquele negócio, eu estou fazendo uma comunidade de forma intencional. Tipo o pessoal do Orkut, né? Tipo assim, o Malek ia lá e criava a comunidade Amigos do Malek, né? Exatamente. Tipo, total interesse do cara, né? Não, tô brincando. E aí vem um parênteses também. Comunidade intencional, se você for pesquisar um pouco de comunidade intencional, comunidade e tal, você vai ver que é a mesma coisa que associativismo. Então, por isso que é extremamente próximo. Uhum. Em alguns momentos é a mesma coisa. É por isso que eu perguntei, porque pode confundir. Porque se você tem lá uma liderança, seja diretor, presidente, coordenador, enfim, não interessa. Se você tem uma hierarquia, ela já passa a ser muito parecido, na verdade é a mesma coisa do que uma associação, né? Acho que parte de algumas premissas também que o grupo vai definir, né? Porque a associação, ela tem uma constituição legal, né? Aí ela passa por estatuto, regimento e algumas questões. A comunidade, ela precisa ter isso, Vitor? Não, mas precisa ter outras características. Uhum. Anota aí se você quiser fazer uma comunidade intencional. Então já puxa a nota aí. Tá, primeiro é ter um objetivo, ter um propósito, ter clareza. Uhum. Segundo, ter pessoas que entendam esse objetivo, propósito, clareza da comunidade. Então, invariavelmente, isso não fornece uma hierarquia de nível de presidente, vice-presidente, coordenador, gerente, mas fornece uma hierarquia de pessoas que cuidam da comunidade. Então, precisa ter essas lideranças. Porque a comunidade não pode ser algo solto, ela tem que ter um direcionamento. Senão, ela vai se perder no propósito. E o terceiro item é entender quais são os pilares da tua comunidade. Ela vai girar em torno de quê? Então, exemplificando, a comunidade de startups tem alguns pilares. Então, densidade, a gente precisa aumentar o número de startups para aumentar a chance de que elas tenham sucesso.
talentos, a gente precisa de pessoas com habilidades técnicas e não técnicas, comportamentais, para que essas startups se desenvolvam. Um ambiente regulatório legal, então desenvolver lei de inovação, leis de incentivo, que forneçam isso. Diversidade, já está mais comprovado que ter diversidade de pessoas, de ideias, torna os negócios mais criativos, ou seja, mais inovação e mais financeiramente viáveis. Então, são pilares para serem trabalhados. Mas todos eles com o objetivo final que as startups tenham sucesso. E por que alguém faz parte desse grupo de comunidade de startups? Porque enxerga esse caminho como um impacto positivo no local, na sociedade. Então, se uma empresa tem sucesso, ela gera emprego, traz renda, dá um crescimento social, então fornece tudo isso. Mas, só retomando aqui rapidamente, como fazer uma comunidade intencional. Um propósito e uma clareza do porquê ter a comunidade, ter pessoas que entendam isso e consigam dar o direcionamento, apoiem os novos membros, quem está chegando, e saber quais são os pilares. Então, onde que a tua comunidade vai atuar? E por quê? Tem que ter um sentido nela. Ô, Vitor, sabe quando você estava falando, eu fiquei pensando numa questão assim que recentemente mudou muito na sociedade, que eram associações profissionais, grupos de pessoas que se reuniam, e aí a gente tinha às vezes até uma estrutura física, né, dessas associações ou grupos de pessoas, e eu vi que algumas delas começaram a definhar ao longo do tempo, sabe? E não é uma característica da nossa região, é uma característica Brasil, assim como alguns sindicatos também sofreram no passado ali, a gente, né, mas não entrando na questão política, né, na questão mesmo de propósito, de valor mesmo, que é a dificuldade que às vezes clubes, associações, algumas coisas têm de entregar essa mensagem muito clara, né, para que eu existo, né, para que eu tô aqui, e a gente percebe uma dificuldade de engajamento de pessoas, ao contrário de comunidades não formalizadas, às vezes com CNPJ, mas que tem essa clareza do que estão buscando. Então, eu achei muito legal o que tu falou, porque isso serve para muitas coisas na vida, né? A gente consegue usar isso, inclusive, na empresa. Muitas empresas, eu vi recentemente num grupo de negócios que eu participo ali, que é o pessoal comentando como tá difícil, né, recrutar, encontrar as pessoas, né, como tá difícil, assim, né, existe um engajamento das pessoas, mas aí eu fiz uma provocação, uma reflexão, e eu acho que a fala do Vitor complementa muito isso, assim, quanto a empresa entrega de clareza também, de propósito, serve para tudo, né? Sim. Ou mesmo de uma relação afetiva, qual que é o propósito, qual que é a busca, né? Então, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, e falando da Pichurum, vocês têm definido o propósito de vocês, você de alguma forma trouxe a mensagem, né, de que está relacionado com essas dificuldades locais aqui, que são características bem da Serra Catarinense aqui. O que vocês já fizeram de progresso, de avanço, assim, que você percebe que, se eu não tivesse em comunidade, não ia conseguir fazer isso? Então, a Pichurum, ela, base de comunidade de startups, ela ser inclusiva. Então, qualquer um que quiser participar pode chegar e participar. É só quem tem startup ou a pessoa que tá querendo inclinar para esse lado quer inovar pode no participar? Exatamente. Como? Então, aí entra uma questão de ecossistema. Agora eu vou falar. Porque Bacana. assim, quando uma startup, uma empresa está inserida em um ecossistema de atores, seja um ecossistema geográfico, seja um ecossistema de nicho, né? De nicho. Então, por exemplo, a startup, para ela funcionar, tem investidores, incubadoras, que é onde ela recebe mentoria e acompanhamento, está aí dentro de um município que tem seu ambiente regulatório, por isso que eu comentei sobre isso. Então, ela está inserida e conectada com várias coisas, parques tecnológicos, universidades. Então, para participar da comunidade, não necessariamente precisa ter uma startup. Mas entender o seu papel dentro da comunidade. E isso é muito importante. Porque qualquer um pode participar de várias comunidades. Mas quem está na comunidade Pichurum está olhando para as startups especificamente. Daqui a pouco o cara está lá com o seu negócio querendo inovar e está falando de aceleração, de coisas que não é o foco dele, ele não vai contribuir e de repente também não vai ter o resultado que espera, né? Exatamente. E aí, por exemplo, o que faz sentido? Ter uma comunidade de inovação. Que vai trabalhar a inovação nos negócios já existentes, nas grandes empresas da cidade, da região. A comunidade de inovação de startups vai se tocar, que é o que nem eu comentei lá no início. Sim. As comunidades, elas têm uma congruência, tem pontos que elas
elas vão se tocar ali. A startup pode vender para a grande empresa pode usar uma startup para inovar algum processo, algum produto, mas são comunidades diferentes. Então, pode chegar na Pichurum qualquer pessoa? Pode, mas entenda que o foco são as startups, ou seja, quem que vai liderar essa comunidade, liderar no sentido de dar o sentido das ações, são os empreendedores que têm a startup. Até porque as pautas, por exemplo, vai numa reunião da Pichurum lá, né? Aí, tipo, galera, a gente tá aqui, vai receber a visita de um grupo de investidores que tá buscando startups na Serra Catarinense. E aí as pautas vão ser todas para isso. E o cara que tá lá num negócio que não quer tradicional, mas que gosta do assunto, tipo, talvez não faça sentido também, né? Tem uma questão também de momento da pessoa, de ter esse foco também bem específico naquele assunto. Acho que tem que ter essa maturidade também, né? Sim, e por isso ter as lideranças da comunidade que entendam do propósito. Porque estamos falando de pessoas. Muitas pessoas não vão entender o propósito da comunidade quando chegam, mas justamente dá o direcionamento. Cara, talvez essa comunidade não seja para você. Vai para outra, cria outra, caso não tenha, desenvolva outra e tá tudo certo. E voltando respondendo o Malik, então, nós desenvolvemos a comunidade e com isso nós tivemos visibilidade nacional, nós temos conexão com outras comunidades de startups de Santa Catarina. Isso facilita acesso a investimento, a fechamento de negócios, o próprio acesso a associações. Uma questão da comunidade de startups quanto mais pessoas estão na comunidade, mais conexão se tem. E aí entra uma pergunta que é muito boa em relação a comunidades. Como que eu metrifico o sucesso de uma comunidade? Olha só. Eu ia perguntar algo nesse sentido, mas... Quando eu perguntei dos resultados, eu estava mirando em algo parecido, assim, para tentar medir. Como é que metrifica isso? Então, cada comunidade pode ter o seu sentido. Eu quero uma quantidade de pessoas engajadas, então posso medir engajamento, eu posso medir quantidade de eventos produzidos. Então, por exemplo, na Pichurum a gente tem o Star Coffee, que possibilita uma troca de experiência entre as pessoas, divulgação de eventos também. Mas qualquer comunidade, a principal métrica sempre vai ser a quantidade de conexões de quem participa. Então, por exemplo, se o Vini chegar para mim, cara, eu queria fechar negócio com alguém que empreende na área de contábil. Cara, se eu sou bem conectado, eu vou saber quem indicar. Sim. Então, quanto mais as pessoas que estão na comunidade estão conectadas a pessoas e negócios, ela vai ser mais forte. Porque o ritmo, a velocidade de conexão de vendas, de produtos, de formação vai ser muito mais rápida. Ou seja, a comunidade vai ser mais eficiente. Verdade. Perfeito. Se parar para pensar nisso, Vitor, que você está falando, né? Quando você brincou ali, né? Compartilha aí do Pulso Empreendedor, tal, né? Fortalece essa comunidade. Isso é um fato mesmo, né? Se parar para pensar, Vini, hoje, né, nessas conexões que foram criadas a partir do Pulso Empreendedor, o número de pessoas com quem a gente tem acesso, né? Tem, você fala, Estados Unidos lá, o Vini comentou. Não, tem uma pessoa que nós temos um contato, a gente consegue descobrir alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante, essas pernas vão crescendo, né? Por isso que a gente te convida a participar, a curtir, a se envolver, a interagir conosco, para que a gente possa também alcançar, né, mais temas que são relevantes para você, para o teu crescimento aí no teu negócio. Ô Vitor, é muito legal, mas onde é que vocês se encontram? Onde é que a Pichurum se encontra? Eu quero participar, por exemplo. Tem uma startup, estou ouvindo o Pulso aqui, quero participar. Como que eu encontro a Pichurum? Então, a Pichurum você pode encontrar no Instagram, @Pichurum. Chama a gente lá que vamos direcionando, porque lá são divulgados os encontros como o Star Coffee Pichurum. Uma ação recorrente da comunidade, que acontece 2 vezes por ano, é o próprio Startup Weekend. Que se você não sabe o que é startup, quer experienciar o que é e como ter uma, participa do Startup Weekend, é uma imersão de um final de semana maravilhoso, recomendo demais. Mesmo que você queira, queira ou não querendo, assim, é uma experiência super válida. Até como o Malik falou, cara, não precisa ter uma startup, mas participar daquele processo vai te abrir a cabeça. E nesse momento, saindo do forno quentinho, existe uma ação chamada Community Leaders Academy, que é um treinamento para líderes de comunidade de startups especificamente. Bacana. E existe uma ferramenta chamada Community Canvas. Então, a maioria de quem tem negócios conhece o Business Model Canvas. Primeiro, por partes, Canvas o que é? Geralmente é um quadro em que você, para organizar ideias, para dar uma visão geral sobre uma linha de raciocínio. O Business Model Canvas é business. Então, qual que é a lógica do meu negócio?
qual que é o meu produto e serviço, quem que eu preciso ter de parceiro, quais são meus custos e por aí vai. Serve bem para modelagem mesmo, né? E existe um Community Canvas, que deixa bem claro boa parte do que a gente conversou aqui. Então, cara, como que alguém entra na minha comunidade? Quais são os princípios da minha comunidade? Como que alguém sai da minha comunidade? Afinal, se a pessoa não está alinhada na minha comunidade, tem que sair. E, então, é uma ferramenta bem legal para isso. E nós hoje estamos estruturando, mas a nível de base mesmo da Pichurum, para tornar ela mais sólida para os novos membros que estão chegando. E aí entra mais uma questão sobre esse Community Canvas, que é, hoje existe um cargo nas empresas chamado Community Manager. Que é o quê? As empresas estão vendo que é lucrativo ter uma comunidade ao redor da marca delas. Só que você vai ver o que é o Community Manager hoje. Cara, é um social media. Basicamente, eles estão pegando social media, jogando, dando um outro nome e aquela função. As empresas, nos últimos anos, têm um desafio de entender quais são os cargos a nível de tecnologia, das coisas novas que estão surgindo. Então, experiência de usuário, produto digital, trocando um cargo por outro. E isso está surgindo hoje com o Community Manager. O que deveria ser o Community Manager? A pessoa que faz estratégia para o desenvolvimento da comunidade. Não a pessoa que fica lá só na página do Instagram e impulsionando. Não, é a pessoa que, cara, como que eu faço essas pessoas que usam minha marca interagirem? O que vai fazer elas interagirem? Beleza, qual que é o objetivo comum que eu quero guiar elas? E que nem o Malik comentou sobre os grupos que foram se dissolvendo por uma falta de clareza, o propósito é como que eu crio lideranças dessa comunidade com clareza o suficiente do meu propósito para que elas mesmo se incentivem, se motivem a movimentar a comunidade, que elas se sintam pertencentes. Algo muito importante da comunidade é se sentir pertencente. E na Pichurum eu quero entender de startup, quero estar junto, quero começar, vem junto, vai se responsabilizar em algum momento por alguma ação, mas bem tranquilo, para entendendo esse mercado, entendendo esse nicho, por exemplo. E então se sentir pertencente não necessariamente ter um lugar físico, por isso que eu estou tocando na Pichurum agora. Certo. A gente não tem um local específico, temos o Orion Park aqui em Lages, Parque Tecnológico, a maioria dos encontros acontecem lá porque o Orion é um catalisador de inovação em startups. E muitas startups estão... logisticamente fica mais fácil, a galera já está lá também. Isso, né? Mas não necessariamente precisa ser lá, pode ser no mercado público, pode ser na CIL, na Associação de Empresarial aqui de Lages. Então, cara... Pode ser online. Exatamente, pode ser online. Então, por isso que o principal ponto é Instagram. Segue a gente lá, que lá a gente faz todo o contato e direcionamento. Ô, Vitor, muito legal. Eu fico realmente, assim, dá até vontade, assim, né, de se envolver mais com algumas coisas. E um exemplo que eu percebi, a gente contratou um ERP novo lá na empresa, que ele é bem focado em gestão da construção civil, porque a gente tinha um ERP antes que era mais genérico e customizamos, adaptamos lá para o nosso negócio. E agora ele é bem focado, então ele tem soluções mais direcionadas, e aí eu recebo informações, convites para participar da comunidade daquela empresa, vamos dizer, onde os clientes trocam ideias do uso da plataforma, sugerem melhorias, né? E aí você começa também a ter capacitações voltadas para o tema, que não é necessariamente a proposta daquele ERP, mas eu preciso aprender sobre gestão de projetos. Então vai ter uma capacitação sobre aquilo e começa a se envolver mesmo em torno daquilo. Eu fico pensando assim, eu como empreendedor, se eu focar, por exemplo, naquela comunidade ali, eu consigo ter um ganho enorme, porque está muito direcionado para o meu negócio e para a minha realidade, né? Então fica aí a dica para você pensar nisso, né? Como que você pode se envolver com algo que faça muito sentido para você. E para a gente ir para o encerramento do programa, eu queria que você falasse um pouquinho da tua startup também. Que você está há um tempo já trabalhando, né, com a Ilergic e vocês já têm bons resultados, tem um progresso muito significativo. Então é legal também você falar um pouquinho. A gente citou aqui que você é fundador da Ilergic. O que é a Ilergic? O que é a startup? Inclusive tem uma comunidade dentro da startup do Vitor. Não sei se é isso mesmo, Vitor, pelo que a gente entende aí. Sim, senhor Vinícius. A Ilergic faz soluções para pessoas que têm restrições de consumo. Então, você que tem intolerâncias alimentares, algum tipo de alergia, doença celíaca, diabetes, qualquer tipo de restrição, seja alimentar ou dermatológico, então alergia a algum tipo de corante, use a Ilergic.
você vai se cadastrar gratuitamente, configurar o perfil do que você não pode consumir, e o sistema vai indicar profissionais de saúde, o nível de risco de consumir um determinado produto se você não sabe. Então, por exemplo, tô com um produto aqui, tem um código de barras, puxa a câmera ali, já escaneia o código de barras e eu sei se eu posso consumir ou não. Ou pesquisar produtos pelo nome ali, tipo, tem uma alergia a leite. Eu digito chocolate, eu já vou ver toda uma lista de chocolates que eu posso consumir, que eu não posso. Então é muito útil para essas pessoas. E qual que é a nossa comunidade? São justamente essas pessoas. Então nós percebemos lá no início, existem comunidades isoladas de intolerantes à lactose, doença celíaca, alergia ao leite, e cada uma com suas especificidades. E nós trouxemos tudo isso para uma solução única, fornecendo uma solução para todas essas pessoas, que é de informação e orientação sobre o consumo delas. Perfeito. Muito legal, né? Vitor, eu vou provocar você, cara, porque eu tinha um ponto que eu queria tocar, mas a gente não tem mais tempo aqui, eu achei muito interessante essa visão de construção de comunidade ao redor da marca, que é um negócio mais voltado para a empresa. E eu fiquei pensando, você falou lá da questão que o pessoal tá colocando uma pessoa na cadeira, postando coisa na rede social e dando o cargo de community leader para essa pessoa, né? De community manager, né? Beleza. Mas como fazer da forma certa, então, né? E aí eu fiquei pensando também, cara, numa coisa que eu tive esse insight agora, que assim, as grandes empresas hoje, os negócios de sucesso hoje que tem, que são mundialmente conhecidos, eles têm comunidades muito fortes. Você pega, por exemplo, lá esses plataformas de e-commerce, né? Shopee, Amazon, enfim. Sempre, normalmente o poder de escolha, não sei se com vocês é assim, tem um produto que vocês querem comprar, onde é que vocês vão ver se vale a pena comprar o A ou B? Lá nos comentários, né? No que a comunidade que comprou aquele produto está comentando. Então, acho que a gente pode pensar em falar sobre isso de uma forma estratégica, como construir isso da forma certa, para aparecer... Como que isso contribui na construção da marca de uma forma mais... Para que fique interessante, cara, porque senão as pessoas, o cara vai lá, começa, agora eu vou criar a comunidade do Pulso aqui. E a gente fica lá, você vem pro Pulso, mas para você ser interessante e a partir disso começar a atrair de fato as pessoas por um propósito, por algo que seja legal, para não se frustrar também, sabe? Sim, muito legal. Acho que vale a pena a gente trazer essa pauta aí para dar dica pra galera sobre isso, que eu achei um tema super relevante. Vitor, quero te agradecer por ter topado fazer o Pulso Empreendedor conosco aí, também pelo serviço que você acaba prestando, né, de forma voluntária aí a nossa comunidade, né, a Serra Catarinense como um todo aí. Você é um cara também que faz esse trabalho voluntário, que está envolvido, que se dispõe a ajudar, e eu tenho certeza que quem acompanhou o programa aí também sai ganhando muito aí com o conteúdo que você trouxe para nós. Então quero te agradecer mais uma vez por estar conosco aqui no Pulso e deixar aí um espacinho para tua mensagem final. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, Malek, Vinícius. Minha mensagem final é: todos nós fazemos parte de alguma comunidade, e fazer parte de alguma comunidade é uma evolução para todo mundo. Então, engaje na sua comunidade, apresente ela para o mundo, faça parte da comunidade do Pulso Empreendedor, compartilhe. Verdade. E fazer parte não é só compartilhar. Então, cara, junte a galera que você conhece que ouve o Pulso Empreendedor e troque uma ideia sobre os episódios. Você vai perceber, cara, eu aprendi um pouco sobre comunidade hoje ouvindo o Vitor Bona e o debate do Malek e do Vini ali com ele. Cara, mas se você juntar mais 3 pessoas que ouviram esse episódio e começar a trocar as percepções sobre comunidade, você vai aprender muito mais. Perfeito. E assim você vai desenvolvendo as comunidades que você quer desenvolver, e mais a comunidade do Pulso, que com certeza você vai crescer e evoluir muito mais com isso. Bacana, muito legal. Acho que fica a dica aí também, né, pra galera e se interagir mais aí também em cima dessa comunidade que a gente vem criando aí com o Pulso. Eu fico muito grato por essas palavras, e a gente de fato tem se esforçado bastante, né, Vini, aqui com o Pulso. Seria muito legal ter essas conversas. Até me ocorreu aqui, de repente, a gente criar alguns momentos de discussão online, grupo aí, e a gente bater um papo juntos também, até porque a gente já recebeu muita sugestão legal de programa. Sim. Alguns a gente realizou aqui, então eu acho que pode ser bem legal explorar isso. Como a gente falou, a gente está aprendendo aqui, esse assunto de comunidade tá ficando interessante. Acho que a gente vai envolver mais vocês aí, né? A gente fica feliz que vocês estejam conosco, tenham acompanhado esse Pulso Empreendedor. Continua ligado aí. A gente quer agradecer também aos nossos apoiadores aí. O Vitor citou antes. O Orion Parque Tecnológico é um desses apoiadores, né, Vini? E o Clube de Negociadores também, né, conosco aí já há algum tempo, e a gente agradece aí, né? Curte, compartilha, comenta, interage, se inscreve no canal, compartilha com a sua comunidade. Obrigado, Vitor. Algum recadinho ainda, Mari, que podemos encerrar? Só um beijo pra todo mundo. Então, por hoje é isso. Valeu, galera. Semana que vem mais Pulso aí pra vocês. Valeu.